Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Lucas Basso, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E antes de tudo pessoal, peço para que você se inscreva aqui no canal, ajude este canal a crescer. Para isso é muito rápido e fácil, basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se e ao lado ativar o sininho, assim você será notificado de todo vídeo que a gente postar por aqui. Saiba também que o seu like é muito importante, isso também é combustível para nós continuarmos gravando todos os vídeos diariamente aqui para vocês no canal. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui como uma forma de desabafo, falar tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto e também falar de vários assuntos relacionados que vem acontecendo atualmente. Pode ser um vídeo um pouco longo, mas eu peço, por favor, que você tenha paciência de assistir até o final. É um assunto muito importante, assim como todos os assuntos que nós tratamos aqui no canal, mas esse é um assunto importante. Eu acho que é um assunto que merece ser prestado atenção, porque isso é o futuro não só do nosso país, mas também o futuro mundial, o futuro do mundo. Infelizmente, pessoal, a doutrina esquerdista, essa doutrina comunista, ela vem se espalhando para o mundo todo. Inclusive um assunto que irei comentar aqui em relação aos Estados Unidos. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu vi as notícias relacionadas ao que o apresentador Siqueira Júnior comentou no ar, referente à propaganda dessa empresa de fast food, que fez uma propaganda totalmente desrespeitosa às famílias brasileiras desse país. Totalmente desrespeitosa. Depois de ele ter dito isso, diversas marcas começaram a quebrar o patrocínio com ele. Diversas. Por não concordar com isso. Mas por que vocês acham, esse vídeo também é um vídeo de reflexão, por que vocês acham que a maioria dessas marcas, quando se diz algo que eles dizem que foi homofóbico, e o que na minha opinião não foi, homofóbico é você ofender uma pessoa pelo determinado gosto ou determinado desejo sexual dela, homofóbico é você querer agredir essa pessoa por conta disso. Em nenhum momento ele xingou ou ofendeu essas pessoas, muito pelo contrário. O que ele se sentiu ofendido foi em relação a eles usarem crianças para divulgar a sua ideologia. E eu acho que cada um pode fazer com aquele lugar, como eu já disse em outro vídeo que eu comentei sobre isso, pode fazer o que quiser, desde que faça entre quatro paredes, como qualquer outro casal hétero faz. O que não acontece por parte desse pessoal, que infelizmente, como nós vemos em passeatas gays, é crucifixo enfiado naquele lugar, putaria no meio da rua. Tenho parentes que moram em São Paulo e eles presenciam lá no centro de São Paulo a putaria que acontece lá dos prédios, dos apartamentos deles. Então é contra isso, contra esse sexo explícito e influenciando crianças, que nós nos posicionamos aqui. E não contra a opção sexual da pessoa. Ninguém é contra isso. Desde que seja uma pessoa de respeito e que saiba se posicionar dentro de uma sociedade. Mas o que eles querem hoje em dia é mudar isso. Então, em relação ao Siqueira que eu estava comentando, diversas marcas deixaram de patrocinar ele por conta disso. E essas marcas não deixaram de patrocinar ele por medo de perder as vendas. Até porque a gente sabe que esse pessoal é minoria. Mas o grande problema dessas marcas, e é essa questão que eu quero entrar com vocês aqui nesse vídeo, e esse talvez seja um dos maiores problemas do nosso país, é que esse pessoal, que pode sim ser a minoria, são pessoas que fazem o maior circo, sabem gritar, sabem espernear, sabem quebrar as coisas, e fazerem o que bem entendem quando eles não concordam com algum tipo de atitude que é tomado, seja pelo governo, seja pela mídia ou seja por alguma empresa. Esse pessoal sabe muito bem fazer um escândalo e é com esse tipo de coisa que as empresas, que os governos, que a imprensa se preocupa. E é exatamente isso que esse tipo de pessoa faz. Esse pessoal sabe ir a fundo no questão de acionar a justiça, no questão de entrar com processos. Para esse ponto a justiça é super rápida, né? Que coincidência, mas que... né? Enquanto a gente vê aí pessoas, bandidos, estupradores, marginais, assassinos, soltos, enquanto isso um homem
como Siqueira Júnior, terá que pagar, me parece que 10 milhões de reais por posicionamento homofóbico. Em questão assim de dias, resolveram acionar a justiça, me parece que o Ministério Público, e já botaram um processo no rabo dele. É impressionante isso, né, pessoal? E é revoltante. Então, o que acontece nesse país, isso inclui diversas coisas, Por exemplo, a questão do julgamento do Lula, que liberaram esse vagabundo para concorrer às eleições, que tiraram todos os crimes em cima dele, que colocaram o Moro como juiz parcial. Tudo isso foi feito por quê? Porque esse pessoal, todo esse pessoal da imprensa, políticos, alguns juízes, alguns ministros, eles sabem que a maioria do povo brasileiro de bem, que não concorda com essas ideias, são cidadãos pacíficos. Cidadãos que, vamos dizer assim, eu me incluo nessa lista, eu sou um deles. São verdadeiros trouxas, vamos dizer assim como eu. Por quê? Libera um bandido desse como Lula para concorrer à presidência, fazem o que bem entendem nesse país, e o que o brasileiro faz? O brasileiro vai lá, vai fazer um vídeo na internet indignado, vai colocar uma camisa verde e amarelo, vai ficar lá na Paulista com cartaz, todos pacificamente, todos com a sua família, e eles sabem que vai ficar por isso mesmo. Vai dar em pizza, não vai dar em nada. E além de tudo, o brasileiro tem memória curta, o brasileiro esquece. Mas por que esse tipo de atitude não acontece com a esquerda? Porque eles sabem que a esquerda age de outra forma. E eu não estou defendendo aqui que para nós sairmos nas ruas quebrando tudo, nem nada disso. Eu estou colocando para vocês o que realmente acontece. Eles sabem que a esquerda, eles não agem dessa forma. Eles vão espernear, vão xingar, vão gritar, vão acionar a justiça. Se for necessário, como eles fazem, vão nas ruas, vão quebrar tudo, vão em tal empresa que fez determinada propaganda e vão quebrar tudo. É assim que a esquerda age. E por isso, mesmo esse pessoal sendo minoria, eles conseguem o que querem. Eu fiquei impressionado. Diversas empresas levantando a bandeira LGBTCCD, sei lá mais o que. Cada ano que passa inventam uma sigla. Eu fiquei impressionado. Esses dias, estou sem carro, fui pegar um Uber. Aquele caminho que faz nas ruas, né, que o GPS vai traçando a rota, que tem o ponto A e o ponto B, o seu destino. E aí eles vão traçando a rota pelas avenidas, pelas ruas. Aquele tracinho lá que antes era preto, a linha, agora a linha é toda colorida, bandeirinha LGBT. E não há nenhum problema fazer isso. Mas a gente fica impressionado com a importância que essas empresas dão para uma causa como essa. Em compensação, nós vemos causas como câncer, Outubro Rosa, Novembro Azul, causas, por exemplo, de pessoas, de famílias, como essa família que foi morta pelo Lázaro, por esse vagabundo. Parece que a mulher foi até cortada viva. Ninguém faz movimento nenhum, ninguém se mobiliza, todo mundo já esqueceu. A imprensa está mais preocupada em ver quantos tiros esse vagabundo recebeu do que divulgar que a mãe foi cortada viva depois de ter visto o filho, o marido e o outro filho sendo mortos na frente dela a facadas e a tiros. É com isso que eles estão preocupados. E isso, pessoal, é uma coisa que não vem acontecendo só no Brasil. Isso é mundial. A esquerda vem tomando poder de forma mundial e de forma indireta. Que é inclusive o que o professor Olavo de Carvalho já comentou em um vídeo bem antigo que eu vi dele, que falava o seguinte, um livro que ele leu, não me recordo agora o livro, qual seria? Se você se lembra, coloque aqui embaixo. Mas tem um livro de um esquerdista, mas que diz o seguinte: para implantar o comunismo no Brasil, devemos largar a guerrilha e a luta armada e invadir escolas e universidades. E com isso implantaremos o comunismo ao longo prazo, que é o que vem acontecendo nesse país principalmente, pessoal. Por favor, se você lembrar o nome, coloque aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Isso que vem acontecendo no nosso país. O que a gente vê
nessas escolas, nessas universidades. Eu sou estudante e eu já fui estudante há pouco tempo em escola de ensino médio e eu sei a putaria que acontece com essas ideologias. E lembrando, já estudei em escola pública e particular. As duas conseguem estar no mesmo nível em respeito à ideologia. A aula de sociologia não serve absolutamente para nada, a não ser ensinar doutrinas que a esquerda defende. E isso eu passei o ensino médio inteiro em aula de sociologia, discutindo legalização das drogas, legalização do aborto, movimento LGBT, movimento indígena e movimento de MTST e MTST sei lá o que, movimento sem terra. Passei o ensino médio inteiro discutindo aula de sociologia sobre isso. E direitos humanos daqui, direitos humanos de lá, eles saem de lá verdadeiros formadores de opiniões esquerdistas. Vai ver como está uma universidade pública nesse país, o caos que está. Te garanto que se você não encontrar um maconheiro na porta fumando, não é uma universidade pública. É uma verdadeira vergonha, pessoal. Alunos exemplares, alunos brilhantes, entram em algumas universidades e saem de lá verdadeiros maconheiros, militantes de esquerda, que todo fim de semana estão lá em alguma manifestação, algum protesto, carregando bandeira da CUT, do PT. É isso que acontece. E por isso, essa é a gravidade do vídeo, desse vídeo que eu estou comentando aqui com vocês. Porque a maioria desses estudantes estão saindo dessas universidades, dessas escolas, para defender esses movimentos. E cada ano que passa, esses movimentos vão tomando maior força, maior forma. E aí eu me preocupo com o futuro do meu país, do seu país que está assistindo. Que rumo nós iremos tomar? Isso é um assunto extremamente sério, seríssimo. Uma coisa assim que é um vídeo que eu fico refletindo, que me gera muita revolta, que eu fico pensando, meu Deus do céu, que caminho que nós iremos tomar? E ainda por cima nós não podemos abrir a boca, como Siqueira abriu a boca, denunciando esta propaganda que fez um descaso com as crianças. Querem defender movimentos que defendam, mas não use crianças inocentes para isso. Essa foi a revolta dele. E um cara processado em 10 milhões de reais. E é isso que me deixa mais indignado. Porque eu não tenho nem perto, não tenho nem 1% da audiência que o Siqueira tem. Nós somos um canal pequeno, ainda começando. Mas o que me deixa indignado em relação a isso, e que é o que eu já comentei aqui no começo do vídeo, que nós brasileiros, cidadãos de bem, somos cidadãos pacíficos e todo mundo não faz absolutamente nada a respeito, é o que acontece no caso do Siqueira. Todo mundo aplaude ele e quer ouvir ele falar aquelas verdades, mas na hora do vamos ver, na hora que a corda aperta no pescoço, são poucos que ficam do lado dele para ajudar e para apoiar. Não só financeiramente, tá? São poucos. Na hora de pagar processo, na hora que tiver que responder processo, são poucos advogados que se colocam à disposição para ajudar. Não só o Siqueira, mas canais pequenos que tomam sim processos por falar a verdade. Muita gente quer ouvir a verdade, mas não quer fazer 1% para colaborar. Não sequer compartilham o vídeo, não sequer deixam um like no vídeo, muito menos ajudam na hora que um cara desse toma um processo. Muito menos isso. Então é o que eu falo, o brasileiro é um povo muito, o cidadão de bem, não esses esquerdistas que são verdadeiros vândalos. Mas o brasileiro é um povo muito pacífico, que aceita tudo numa boa e caladinho. Se revolta através das redes sociais, mas não faz nada a respeito. Quando se trata da esquerda, de alguma forma eles dão um jeito de resolver. Ou acionando a justiça, e a justiça para esses casos responde de forma rápida e ágil, ou quebrando tudo nas ruas, ou começando a boicotar empresas, e as empresas, não sei o que essas empresas têm na cabeça para ficar tão assustados assim, já que a gente sabe que a maioria dos brasileiros são conservadores.
Eles ficam assustados porque eles sabem que a maioria são conservadores, mas no fim quem vai quebrar tudo depois e ficar revoltado com eles não são os conservadores, porque são pessoas direitas, são os esquerdistas. Então isso é uma coisa que acontece no nosso país que eu fico muito preocupado. Fico preocupado com o futuro do nosso país, com o futuro do mundo. Eu tenho apenas 20 anos de idade. 20 anos. E eu não sei o que vai ser daqui para frente. Sinceramente. Ainda já vem esse assunto que eu comentei com vocês a respeito das urnas eletrônicas no vídeo passado, que nós, com esse vagabundo do Lula solto, nós corremos um sério risco dele ganhar as eleições, e aí depois, seja por fraude ou não, e aí depois essa mídia podre justificar com essas pesquisas que nós tivemos, que eu não acredito em nenhuma delas. Assim, pessoal, é um vídeo de revolta, um vídeo de desabafo, que sinceramente eu estou muito preocupado com o futuro do nosso país, assim como você, tá? Lembrando, eu não tenho nenhum preconceito. Inclusive, comecei a seguir uma trans de direita, uma travesti de direita que a minha namorada me mostrou, que é uma travesti conservadora, uma travesti religiosa e uma pessoa super respeitada, que defende os princípios de Deus, pátria e família. Então eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Eu não tenho preconceito, não sou homofóbico. Eu só não acho que nós devemos influenciar crianças, que nós devemos empurrar goela abaixo de crianças, que nós devemos desrespeitar a religião das pessoas, como uma boa parte desse pessoal faz nessas paradas gays, por exemplo, usando crucifixos, desrespeitando Jesus Cristo. Isso que eu sou contra, que eu acho que foi isso que o Siqueira quis se posicionar a respeito. Então tem aquele ditado que diz, pior que tá não fica, pode ter certeza que vai ficar e muito pior. Pessoal, eu tenho contato com alguns professores que eu gostava muito na época que eu estudava, e inclusive minha mãe também, com algumas amigas, colegas dela. Tem muitos professores que são professores de família, são professores conservadores, são professores exemplares que não entram em sala de aula para influenciar questões de política, que apenas entram na sala de aula para dar a sua devida disciplina. Mas existem muitos professores maconheiros que entram em sala de aula para defender a militância política, a militância esquerdista que eles defendem. E eu já tive vários professores assim. Vários, que inclusive nunca me dei bem. Só que infelizmente é o que acontece. Eu até hoje tenho amizade com vários professores que eu tive que são pessoas de bem. Sempre me dei bem com todos, mas alguns que eu percebo que são conservadores, são pessoas que não entram em sala de aula para fazer militâncias políticas, são pessoas de bem. E eles falam, me relatam isso para mim. Sala de professores é um verdadeiro centro de militância petista. E infelizmente esse pessoal, que é o que eu disse no começo do vídeo, esses professores que são conservadores, que são de direita, eles acabam ficando calados. Eles se calam por conta, sei lá, de medo, por conta de ser reprimido pela maioria esquerdista. Mas esses que são de direita acabam se calando. E é esse tipo de coisa que nós não podemos aceitar. É por isso que é o que eu já falei no começo do vídeo. A esquerda, se você deixar cair um fiozinho de cabelo em cima dela, já vai gritar, já vai espernear, já vai quebrar tudo, já vai chorar, já vai acionar a justiça. Os conservadores não. Se é uma coisa muito grave, eles vão lá na Paulista, todos pacificamente, se mobilizar com camiseta verde e amarelo, com a sua família. E os políticos não fazem absolutamente nada a respeito disso. E dando aqui uma solução, já que eu coloquei aqui só problemas, eu acho que o passo fundamental para nós começarmos a mudar alguma coisa são a respeito das eleições. Vocês que assistem o canal aqui com certeza não votam em qualquer um, com certeza vocês pesquisam muito bem em quem votar. Mas tem uma grande parte da população brasileira que faz o que nós chamamos de boca de urna. Vai lá, pega um papelzinho no chão, algumas pessoas também chamam de forragem, e votam em qualquer pessoa. Não dão a mínima importância para isso.
E nós não podemos deixar isso acontecer, pessoal, independente se for para presidente ou para um simples vereador. Mas um vereador também tem um papel fundamental na sua cidade. É o vereador que faz as leis da cidade, é o vereador que fiscaliza o caos que está na saúde pública, o caos na educação municipal. O vereador tem esse papel. Assim como eu queria deixar os parabéns aqui para o vereador Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro, que vem fazendo um excelente trabalho. É esse tipo de vereador que nós precisamos. Então não vote em qualquer um. Eu sei que quem assiste os vídeos aqui, com certeza não vota em qualquer um, mas a maioria dos brasileiros fazem isso. Então o que você que está assistindo esse vídeo aqui pode fazer? Além de você compartilhar o vídeo, além de você divulgar, você deve começar a conversar sobre política. Acabar com esse negócio de que política, religião e futebol não se discute. Se discute sim. Isso deve se discutir. Futebol não, na minha opinião pessoal, não tenho nada contra, mas eu não gosto de futebol. É um jogo para mim. Eu não gosto, acho que não vai levar a nada. Mas política, se você está pagando caro na carne, se você está comendo alguma coisa, se o combustível está caro, se não tem saúde pública na sua cidade, se a escola da sua cidade é uma porcaria, se não tem creche, isso é porque levam esse lema de que política não se discute. E isso tem que ser discutido sim. Então, pessoal, por favor, comece a fazer a sua parte como cidadão. Ajude esses movimentos que estão aí colocando sua cara a tapa para lutar pelo seu país. Pegue um vizinho, um amigo, um parente, um filho, um sobrinho e converse com ele sobre política. Mostre o lado da verdade para ele. Mostre a importância dele saber em quem votar. Assim nós conseguimos começar a mudar alguma coisa. O presidente vai indicar alguém para o STF, ele depende do Senado. E se ele não tiver a maioria no Senado, ele não consegue colocar quem ele quiser. O presidente vai fazer qualquer coisa, ele depende do Senado, do Congresso. O Senado pode instalar o impeachment do presidente. Os vereadores podem promover o impeachment do prefeito. Então, pessoal, tem que ser muito bem estudado. Tem que tomar muito cuidado em quem votar. E outra coisa, vamos ajudar essas pessoas que estão aqui dando a sua cara a tapa. Por exemplo, o caso do Siqueira. Falou o que todo mundo quer ouvir, mas na hora de ajudar, na hora que dá merda, perdão da palavra, todo mundo sai correndo. Ninguém ajuda. E a esquerda já tem aquele lema, né? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente já entende isso por lá. Ninguém solta a mão de ninguém, independente do que acontecer. E infelizmente, nós aqui conservadores, o que nós vimos é pessoas que estão dando sua cara a tapa. Na hora do vamos ver que precisa de ajuda, são pouquíssimas pessoas que se mobilizam para ajudar. Pouquíssimas. E eu não estou falando aqui de você pegar teu salário todo e dar para o cara pagar o processo, vender uma casa, vender um carro, pagar advogado. Não é nada disso. Mas uma simples ajuda de você entrar nas redes sociais e falar: estou com essa pessoa, também concordo. Você pegar e, sei lá, alguém vem dar uma vaquinha para ajudar. Você não vai vender tua casa, mas R$10 qualquer um aqui, tenho certeza que quem assiste, que quem tem internet em casa, quem tem um smartphone para assistir, consegue ajudar com R$10. Então, na hora do vamos ver, são poucas pessoas que ajudam. Fica aqui, isso é um desabafo, pessoal, não é uma lição de moral nem nada disso. É mais uma questão para ver se as pessoas começam a acordar para a realidade. Eu falo aqui em média, hoje atualmente, uma média de 400 visualizações por vídeo, 500, dependendo do assunto. Então eu peço para essas pessoas que nos assistem, que comecem a transmitir essas mensagens, comecem a acordar para a realidade. Todos os dias eu venho aqui fazendo vídeos para vocês e falando praticamente quase as mesmas coisas, mas hoje eu fiz um desabafo mesmo, para que vocês entendam o rumo que o nosso país está tomando. Se você tem filho, se você tem filha e não quer ver o seu país tomar esse rumo, não quer que seu filho viva num país comunista, e nós estamos a passos disso. Nós estamos vivendo em um mundo em que o certo está virando errado e o que o errado está virando certo. Um cara como Siqueira não pode mais abrir a boca para falar nada em rede nacional, que já vem alguém querendo calar ele com processo na justiça, chamando ele de homofóbico. Nós não podemos mais tolerar isso. Chega!
Tem que estar na hora de dar um basta nisso e começar a tomar alguma atitude em relação a isso. Bom, pessoal, obrigado para você que ficou até aqui o final do vídeo. Novamente, tem pessoas aqui que não merecem ouvir isso, mas tem pessoas que precisam começar a fazer sua parte, se quiserem viver num país melhor. Você faz toda a diferença. Falando nisso, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você votou no portal da Câmara? Ontem eu fiz um vídeo falando a respeito do voto impresso. Você fez a sua parte de entrar lá e votar, colocar o seu posicionamento a respeito? Fica aqui meu questionamento. Se você não fez, entre lá e faça, por favor. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Lucas Basso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.